Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos analisar 4 descobertas de estátuas de deuses pagãos que foram encontradas bem recentemente. Uma delas, inclusive, há poucos dias atrás. São deuses que estavam destruídos e enterrados, ou melhor, estátuas de deuses, pagãos, que os pagãos da antiguidade adoravam e que estavam enterrados na lama, porque os próprios pagãos convertidos as tinham derrubado e esquecido no passado. Isso tem várias explicações. Tem uma explicação histórica, uma explicação arqueológica, uma explicação religiosa, mas principalmente isso aqui, na minha visão, tem uma grande importância simbólica. Por que essas estátuas começaram a aparecer em maior quantidade justamente nos dias atuais? Antes de nós analisarmos então essas descobertas, eu quero explicar o significado simbólico, ou melhor, dar o embasamento do significado simbólico que eu vou trazer a vocês durante este vídeo. Então vamos dar o embasamento primeiro. Na passagem de Marcos 11:10, nós vemos aqui que Jesus, então vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, algum fruto. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Na verdade, porque ela não tinha dado figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Ele amaldiçoou a figueira. E há também a passagem onde é explicado que a figueira se secou. Aí, nós vamos para Mateus 24, 32 e 33, onde diz: portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas. Isso seria quais acontecimentos? Os acontecimentos do fim. Ele deu um relato, uma lista de acontecimentos e disse: quando tais coisas estiverem acontecendo, é como que a figueira dando brotos. Então vocês sabem que está próximo o tempo de tudo isso aqui ser decidido. Toda essa grande disputa que acontece no mundo está às portas de ter um desfecho. Que o sim vai virar sim, finalmente, e o não vai virar não. Bom, esse é o embasamento. Agora vamos à análise disto aqui. Veja só. Arqueólogos encontram cabeças de deuses gregos em sítio na Turquia. Veja fotos. Então, escavações no sítio arqueológico de Raizonai, no oeste do país, revelaram estátuas de Afrodite e Dionísio. Então, aqui nós temos Afrodite com a cara enterrada na lama, como bem merece. E aí nós vemos aqui, arqueólogos da Turquia encontram estátuas de 2 cabeças de deuses gregos e tal. E aqui é uma estátua de Dionísio destruída, com a cabeça decepada, enterrada na lama, como bem merece. Então, os artefatos descobertos ilustram 2 deuses, entre aspas, eles esqueceram de colocar aqui, provavelmente esqueceram, pertencentes ao panteão grego. Afrodite é a deusa do amor e da beleza, e Dionísio o deus do vinho. O coordenador do sítio arqueológico, professor Gökhan Koskun, da Universidade não sei das quantas, disse em entrevista à agência Anadolu que 100 pessoas estiveram envolvidas na descoberta. Então aqui mais uma vez a estátua da cabeça de Afrodite em meio a escavações. Veja só aqui, coberta de lama. Por quê? Porque na antiguidade os pagãos, quando compreenderam a necessidade de sua conversão, eles próprios destruíram as estátuas, os ídolos, que para eles nada serviram. Então eles mesmos destruíram, soterraram na lama e lá ficou até hoje. Mas é óbvio que não foram relatados como sinais do fim dessa era de coisas, no momento do grande julgamento, do dia do julgamento, encontrar estátuas. Claro que não. Porém, eu vejo isso como um detalhe simbólico que está atrelado a tudo isso que nós estamos vendo. Vocês estão vendo que nós estamos nos aproximando de uma G mundial. Vocês estão vendo que estão falando em redução de consumo de todo tipo de bem-estar, de produtos que geravam bem-estar, de alimentos. Vocês estão vendo como estão falando
em diminuição de uso de carne, porque causaria efeito estufa. Todas essas coisas aí vocês estão vendo. Vocês estão vendo como a moral do mundo inteiro, né? Não é só do Ocidente, como ele está se degradando, né? Como as pessoas que antes eram tratadas com a vileza que mereciam, hoje estão sendo postas em altos cargos, enquanto que aqueles que serviriam como exemplos da sociedade são tratados como inimigos públicos. Então tudo isso está demonstrando aí que nós estamos chegando a próximos da meia-noite simbólica, vamos dizer assim, né? E esses pequenos símbolos aqui, eu vejo esses encontros de estátuas, veja só, estátuas romanas são encontradas em obra de ferrovia no Reino Unido. Arqueólogos contratados, trabalhavam na linha ferroviária que liga Londres a Birmingham e encontraram os artefatos em igreja medieval. Um conjunto de estátuas romanas raras foram encontrados durante a construção de uma ferrovia. A informação foi divulgada. Os arqueólogos contratados pela empresa trabalharam na linha ferroviária que liga as cidades de Londres e Birmingham, chamada de não sei das quantas, encontraram. Aí eles dizem que é uma igreja, né? Mas, na verdade, isso aqui, mais uma vez, eles tratam de bustos de divindades da antiguidade, né? E não são só essas, veja só, essas aqui são de 2021, ó, mês passado, dia 29/10, e essa aqui do dia 4/11. Agora, essa aqui é um pouquinho mais antiga, é do ano passado, faz um ano. A estátua milenar do deus Hermes é encontrada em esgoto em Atenas. Cabeça de mármore de mais de 2.000 anos estava a menos de 1,5 metro debaixo do chão. Então, essas descobertas, elas se coadunam, elas combinam com o tempo em que nós estamos vivendo. É como se fosse o rebrotar das folhas da figueira. Essa folha da figueira, ou melhor, a figueira, na minha opinião, na minha exegese, e eu não sou um exegeta, porém eu me dou ao direito de tentar interpretar dentro do meu parco entendimento, na minha exegese, a figueira representa a liderança religiosa dos tempos de Jesus, que foi condenada por ele porque não dava frutos, ou seja, ela tinha uma aparência de ser conectada a Deus, ela tinha folhas, ela era uma figueira, ela tinha aparência de estar conectada a Deus, ou seja, quem olhava de fora achava que tinha frutos naquela figueira, mas quem se aproximava não encontrava os frutos, ou seja, é aquela história das lideranças religiosas que inclusive estão nos tempos atuais atuando exatamente como atuavam na época. Por fora tem aparência de conexão com Deus, e isso é uma coisa esotérica no sentido, esotérico com X, no sentido de dar uma aparência de religiosidade aos seus atos, enquanto por dentro essa liderança religiosa é esotérica com S. Eles continuam adorando os mesmos deuses pagãos da antiguidade. Isso acontece, na minha opinião, entre todos, e eu repito, todos os povos do mundo, e me parece que isso está acontecendo com todas as religiões do mundo. Enquanto o povo busca o fruto da figueira, dessas lideranças religiosas, de conexão com Deus, ele não encontra a palavra de Deus, porque o homem não vive somente de pão, mas ele se alimenta da palavra. E o fruto da figueira, o figo, seria a palavra. Como não dá frutos, ela é amaldiçoada. Então nós estamos vendo se repetindo o que aconteceu no passado aqui. Pode ser que a minha exegese não esteja correta, mas é assim que eu vejo a parábola da figueira. Então veja só, trabalhadores de Atenas, capital da Grécia, encontraram a cabeça de uma estátua de mármore de Hermes, deus grego dos viajantes e mensageiro dos deuses do Olimpo, enquanto escavavam a região para aperfeiçoar o sistema de esgoto local. Então, essa história de que por fora muitos se dizem pios, né, seguidores de doutrinas monoteístas, de um Deus monoteísta, lá por dentro, escondido do povo, eles adoram os deuses pagãos, eles ainda continuam idolatrando os caídos e seus filhos. E por último, temos aqui mais uma notícia, essa um pouquinho mais velha, não tão velha ainda, é de 4 anos atrás, de 18 de maio de 2017.
Eu pensei apenas algumas, tá, pessoal? Se vocês forem procurar, vocês vão ver como ultimamente está se encontrando múmias, estátuas de reis, reis que eram idolatrados, né, como se fossem deuses, de deuses, entre aspas, né, que eram esses sim idolatrados diretamente como se fossem divindades substitutas do Deus verdadeiro. Enfim, os rebrotos da figueira estão surgindo, mais uma vez, simbolicamente, através disso. Então isso tem um significado histórico, para nós entendermos o que foi o passado da humanidade, tem um significado arqueológico, claro. Através disso se descobre muitas coisas, como por exemplo datação, como por exemplo em que momento as coisas aconteceram, acaba reescrevendo um pouco a história. Tem um significado religioso, porque demonstra como as pessoas evoluíram e se desligaram religiosamente de pedaços de pedra que não traziam nenhum tipo de fruto, mas tem um significado, na minha opinião, muito simbólico, porque não é apenas o ambiente em que você está vivendo que está demonstrando que nós estamos nos aproximando do dia do julgamento, mas também esse tipo de rebroto aqui, esse ressurgimento dessas estátuas. E veja o número simbólico aqui também. Encontradas 66 estátuas da deusa mais temida do Antigo Egito, porque eles tinham medo dos próprios deuses que eles idolatravam, né? Sekhmet era tida como deusa da vingança e da guerra. Uma descoberta de grande valor histórico ocorreu no mês passado na margem oeste do rio Nilo, onde se situava a antiga cidade de Tebas, capital dos faraós egípcios. Conforme foi relatado pelo Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, foi realizada uma escavação do templo funerário de Amenófis, etc. E aqui nós vemos esses deuses que eram metade humanos, metade leões, que eram como é que eu posso dizer, esses híbridos, né? Esses transhumanos, essa mistura genética relatada ou demonstrada nas estátuas. E assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias que precederem a volta do Filho do Homem. Pessoal, eu espero que vocês tenham apreciado o vídeo nos 4 aspectos que nós trouxemos. Claro que vocês podem aprofundar os estudos, eu vou deixar os links das matérias aqui na descrição do vídeo, mas aí fica à conta de cada um. Eu aqui apenas estou dando uma orientação para que vocês compreendam o que está acontecendo. Deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.